Vamos lá, galera. Vamos começar essa live de domingo, porque amanhã é segunda-feira e, diferente do Garfield, eu adoro segunda-feira. Segunda-feira dá a chance de você recomeçar, de você iniciar um trabalho, de você preparar a sua semana para decolar. E essa live, ela é um insight do que eu vivi nessa minha última semana, mas ela tem muito da minha história e vou dizer uma coisa, a minha história ela é muito parecida com a história de várias pessoas. Na verdade, a história de algumas pessoas são parecidas com a minha, mas a minha é parecida com a de várias. Eu acredito que você vai, em algum momento, você que está aí assistindo, você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Talvez seja uma das lives mais importantes que eu já tenha feito aqui no Insta. Então vamos lá, vamos mandar aqui o que interessa. Pessoal, nessa última semana eu fui ao estado do Maranhão. E eu estava lá em São Luís, que é a capital, fui convidado para ministrar 2 módulos de VCQB de combate veicular para o Tribunal de Justiça, para o Gabinete de Segurança, Departamento de Segurança Institucional, bem como para os magistrados, para os juízes. Esses módulos eles aconteceram numa unidade do EB, no 24º Batalhão de Infantaria. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Ok, beleza. Pronto, desliga os comentários para não ficar poluído. No 24º Batalhão de Infantaria. E foi muito legal porque foi muito bem organizado, muito bem orquestrado. Eu comecei um dia antes trabalhando com a parte de Combat Mindset, o que é extremamente importante, principalmente para a parte dos magistrados, para os juízes que estão entendendo como funciona a dinâmica do confronto policial. Uma coisa muito legal, os juízes, todos, né, pró-armas, são caras que têm as suas armas, ou que treinam, que gostam de treinar. O cara, para estar nesse treinamento, ele era voluntário, então foi um negócio bem bacana. Eu tinha oficiais da Polícia Militar, praças da Polícia Militar, eu tinha pessoal do Exército Brasileiro, tinha o pessoal da Polícia Federal, então o pessoal da Guarda Municipal. Foi muito bacana mesmo. E enquanto eu tava lá no batalhão, eu lembrei muito do que foi a minha história, onde começou a minha história. Eu lembrei da época que eu era tenente e que eu já almejava ser policial e o quanto eu gostava de dar aula, de dar instrução na tropa. Afinal de contas, eu tive a minha formação como aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, o NPOR, e ali você se prepara para ser um comandante de pelotão, um tenente, né? Você sai, aspira, é promovido a segundo tenente, depois é promovido a primeiro tenente, mas basicamente o que você faz ali é liderar um pelotão, se tornar um comandante de pelotão, e para que isso aconteça, você trabalha no decorrer do ano com algumas dinâmicas, alguns exercícios e com instrução. A instrução é um fator fundamental para desenvolver a sua liderança. Eu falo sobre isso lá no Firearm Instructor, mas eu lembrei da época, a gente está falando de basicamente 20 anos atrás, quando eu ainda estava me preparando, entendendo o que era o conceito da instrução, o que era o conceito da liderança, e desde aquela época eu sabia que eu queria ser policial. Bom, eu passei basicamente 7 anos no Exército, e depois da minha formação como aluno, onde eu saí aspirante, eu passei todos os anos, o tempo inteiro, como comandante de tropa. Então eu estava ali comandando o pelotão e liderando as instruções, porque para mim era uma coisa muito gratificante trabalhar durante todo o ano. Era engraçado que no final do ano você tem um calendário de metas para bater e chega no final do ano, ali por outubro mais ou menos, se encerram as instruções. E aí você só tem a parte administrativa e tirar plantão, né, tirar serviço. E eu sempre pedia, né, piruava para poder ministrar as minhas instruções, rever algumas instruções, né, de combate à localidade, que é a parte de combate em recinto fechado, uma conduta de patrulha, fazer a parte de manobra. Eu sempre curti fazer isso e era muito engraçado que naquela época eu pegava a grana e botava dinheiro para botar paintball nas instruções. A gente está falando de 2002, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí em 2008 eu entrei na polícia. Entrei na polícia, fiz a minha formação inicial na academia, fui para minha delegacia trabalhar numa equipe de investigação e logo depois já fui convidado para trabalhar com instrução. Mas eu fui convidado porque na época do Exército, mesmo como oficial temporário, eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos que para mim foram muito importantes. Tirando os estágios, né, intercâmbios que a gente faz pela própria força dentro da força, e o oficial temporário, na verdade o militar temporário, ele não tem essa
possibilidade e acesso de fazer cursos na Força, com exceção de outros que são direcionados, como escola de comunicação, escola de material bélico, mas a parte de combate mesmo é muito difícil, né? A não ser que você esteja numa unidade especializada, que não era o meu caso. Bom, eu fiz o curso de táticas policiais na Polícia Militar de Santa Catarina, que foi fantástico, e depois eu fiz o curso de resgate, que é o atendimento pré-hospitalar convencional, lá na Cruz Vermelha de Belo Horizonte. Então aquilo ali fez uma mudança de chave de concepção fantástica. Eu também treinei fiz alguns treinamentos privados na época, porque eu sempre gostei, né? Já tinha minha arma e tudo mais. E aí, quando eu ingressei na polícia, os caras olharam meu background e falaram, pô, o cara tem um background bacana, vamos chamá-lo para dar instrução. E aí eu comecei uma nova jornada dando aula na polícia. Em algum momento, a minha unidade, ela acabou, ela extinguiu, e eu perdi a oportunidade de dar as aulas que eu sempre gostei. Uma vez ou outra, pontualmente, eu dava aula em empresas privadas, mas não era a minha empresa, não era da minha maneira, não era da forma como eu gostaria de fazer. Na aula era do meu jeito, mas fora da aula, a organização, a administração, não. Mas eu sou muito grato pelas oportunidades que me deram nessas empresas, porque isso ajudou a construir o que a ITC é hoje. E também sou muito grato pelas oportunidades do Exército e da Polícia no que me deram. Eu continuo na Polícia hoje, antes que me perguntem, e sim, quando eu estou de plantão, quando eu estou de folga da ITC, eu estou no plantão da polícia. E quando eu estou de folga na polícia, eu estou dando aula na ITC. Basicamente é isso. Bom, a ITC ela começou num projeto, a gente está falando de 2015, quando foi dado o start. E ela decolou, ela começou realmente o seu voo em 2016. E nada foi fácil. Não era o que você vê hoje. Primeiro que quando eu cheguei na internet, era só mato. Não é hoje como todos têm o Instagram, todos têm o YouTube, todo mundo mete a cara e fala. Não tinha isso. Os meus primeiros vídeos no YouTube, eu tomava pedrada demais. Os caras não gostavam de mim porque achavam um absurdo eu entregar informação no YouTube. Achavam um absurdo ir para Instagram para falar de instrução, para falar de técnicas. E era engraçado porque a gente tomava muita pedrada. Mas eu, antes da empresa, eu era excluído digitalmente. Eu não tinha WhatsApp, eu não tinha Instagram, eu não tinha Facebook, não tinha nada. Mas eu entendia que aquilo ali era importante, porque eu via como era feito lá fora. E querendo ou não, os gringos estão anos-luz com relação ao que a gente faz aqui no Brasil. Bom, eu comecei entregando conteúdo da minha maneira, de forma intuitiva, não sabia bem como é que eram as estratégias de mídia, postava uma vez ou outra, botava uma foto, uma frase de efeito, uma frase de caminhão, e achava que aquilo era fantástico. Muito diferente do que é hoje, onde cada live, cada stories, cada post, cada vídeo no YouTube tem uma estratégia. Mas naquela época era tudo no mato, era quebrando o mato no peito, literalmente. Mas vamos lá. Quando eu comecei, eu tinha várias dúvidas, várias. E eu comecei porque eu não tinha mais aonde dar aula. Porque institucionalmente eu estava cerceado, mas eu sabia que numa empresa privada eu poderia fazer do meu jeito. Então, eu tomei a iniciativa e falei, cara, vou começar a dar aula do meu jeito. Só que é engraçado, né? Demorei mais ou menos uns 6 meses entre a primeira postagem e o meu primeiro módulo. E detalhe, eu já estava acostumado a dar aulas em instituição privada e instituição pública. Segurança. Bom, eu comecei com a primeira turma. Essa turma deve ter acontecido em março ou abril. Eu tenho as fotos, tá lá no Instagram. Talvez tenham 12 pessoas, 10 no máximo. Mais da metade foi cortesia. Eu não tinha gente para preencher turma. E mesmo que eu já tivesse feito isso em outras empresas, quando chegou na minha empresa, era um projeto muito novo, com muitas mudanças. As pessoas não sabiam o que era undercover, as pessoas não sabiam o que era o VCQB, as pessoas não sabiam o que era o home defense, as pessoas não sabiam o que era um combat pistol. Quando eu cheguei, não era como é hoje. E eu tinha que explicar que o combat pistol era um curso de pistola, mas que não era um curso de pistola nível 1, 2 ou 3 ou 4, ele não tinha números, era um curso de pistola, porra, com uma concepção diferente. A gente tá falando sobre colocar biomecânica, colocar neurociência, colocar psicologia, colocar aprendizagem motora, onde há 7, 8, 9 anos atrás, ninguém fazia isso. Você tinha pouca gente falando sobre isso. Eu citei hoje, né? O Serginho, o Bettini e o Ellen, que foram os caras precursores no Brasil, falando sobre isso. E naquela época ninguém falava sobre isso. Então era muito estranho um cara chegar e falar sobre biomecânica aplicada ao tiro. Porque lá fora se tinha um conceito, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil era atirar pra frente. E tá tudo certo. Até hoje, grande parte das instruções ainda são atirar pra frente. Então, era muito criticado e às vezes os caras não entendiam o conceito da instrução. Enfim, eu tinha medo de não fechar a turma. Porque pra mim anunciar uma turma e não fechar aquela turma era uma coisa assim, caralho, não posso.
Então, durante muito tempo, as primeiras turmas da ITC, elas foram turmas onde eu tinha que trazer um aluno pagante, tinha que convidar um amigo, tinha que chamar um primo, tinha que chamar alguém, o cara tá passando com o carrinho da pipoca, eu falei, meu irmão, vem entrar com a gente. E eu precisava me virar para ter gente na linha, para poder ter foto, para poder fazer vídeo. E é por isso que eu entendo o que você fala. Quando você fala, manda uma mensagem, fala assim, cara, eu tenho dificuldade em fechar turmas. Eu falei, cara, você tá há quanto tempo fazendo isso? Porque eu demorei muito para fechar a primeira turma, de verdade, com todos os pagantes. Para aquela galera que tava ali, sabe? Sem ter que dar um desconto, sem ter que fazer um plano de parcelamento de 10 anos pro cara pagar meu curso. Assim, do cara vir mesmo buscar e querer aquela instrução, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma objeção, sem nenhum empecilho. Então, quando o cara vem me procurar e pergunta, pô, Esperandio, eu tenho o maior medo de não fechar a turma, não tô conseguindo fechar a turma. Eu falei, calma, pequeno gafanhoto. Eu demorei muito para fechar as primeiras turmas, mas depois que eu fechei, aí decolou. Mas o início, ajustar, é como se você estivesse trocando um pneu de carro enquanto o carro está andando. Tudo é muito rápido, você precisa ler os sinais, precisa entender a movimentação, precisa entender o jogo. Então, muita gente vem no direct e fala, Esperandio, eu tenho dificuldade de fechar a turma. Porra, eu não sei se vai fechar, acho que eu vou cancelar o curso. Eu acho que... Deixa eu abrir os comentários aqui pra galera. Eu estou pensando em cancelar. Eu falo o seguinte hoje, tá? É bem engraçado porque o João Ferreira mandou uma mensagem pra mim falando o seguinte, cara, o que o Marcelo de hoje falaria pro Marcelo 2016? E eu vou responder isso no final do dia, no final dessa live. Olha só. Não cancele turma. Se você tiver 6 alunos na linha, mantenha os 6 alunos. Respeite aqueles caras que optaram por treinar com você. Aqueles caras que colocaram tempo, recursos e que estão ali para aprender tudo que você puder passar. Eu sei que você esperava ter uma turma de 20, de 15 pessoas, de 12 pessoas, mas vieram 6, vieram 4. Cara, aproveita isso e usa como o teu melhor recurso, como o teu ponto forte. Se eu tenho 4 caras na linha, eu consigo dar uma atenção absurda para esses 4 caras. A estrutura está marcada, a minha agenda já está marcada, eu estou lá para dar aula. Então se eu marquei para uma turma de 20 e chegaram 10, eu vou dar uma aula melhor. Não vou falar igual, vou falar melhor do que eu daria para 20 caras. Porque eu consigo colocar atenção, despender atenção para 10 caras, é o dobro do tempo que eu teria com eles. E o curso vai acontecer porque os caras estão lá. Porque eu já dei aula para 4 caras. Eu já dei aula para 6 caras. E já tive que ligar para os caras virem. Meu irmão, vem para preencher gente aqui, para botar 8 caras na linha. E tá tudo certo. Então, naquela época, foi difícil? Foi, porque muitas vezes você duvida de você mesmo. E aí vem um negócio interessante. A pergunta é, quem você quer se tornar? Quanto tempo você se dedica para se tornar a pessoa que você quer ser? Eu vou dar um exemplo do inglês. O cara quer falar inglês e falar uma segunda língua, falar o inglês ou ler inglês é requisito fundamental para qualquer instrutor hoje. Ele tem que acessar outros conteúdos, beleza? O que você está fazendo para mudar a sua situação? Qual é a sua mudança de comportamento? Se você quer aprender a falar inglês, o que você está fazendo para aprender a falar inglês? Pensa bem, o que você quer se tornar? Eu quero me tornar um instrutor que fala inglês, beleza. O que você tem feito? Qual é o treinamento? Qual é o estudo? Quantas horas você se dedica para isso? Porque se você não está fazendo nada para mudar o seu estado, a responsabilidade é sua. E sempre a responsabilidade é sua. Sempre. Cara, eu já quebrei. A ITC já quebrou de não ter nada, de ter que pedir dinheiro emprestado. De não ter nada, zero, de pegar o dinheiro da polícia, né, do meu trabalho como policial e colocar essa grana para fazer girar. E ainda assim faltar dinheiro para pagar minhas contas. Então eu tive que aprender a ser um empresário. Eu tive que entender sobre educação financeira. Eu tive que aprender a gerenciar empresas. E hoje estamos falando de gerenciar empresas com S. Porque não é só a ITC. Inclusive, eu não dependo mais da ITC. Vamos entender. Vou fazer a pergunta de novo. O que você está fazendo para se tornar a pessoa que você quer ser? Qual é a atitude que você tem mudado? Ou que você tem feito para se tornar aquele cara? Agora, eu vou falar mais uma. Quando eu comecei, eu jogava futebol de várzea. 3ª divisão.
mas eu queria subir. Eu nunca imaginei que o que eu fiz lá atrás fosse influenciar gerações de instrutores hoje. Dessa galera que vem e faz, que pega um conteúdo, que multiplica, que joga pra frente, que faz uma citação na sua instrução. Mas uma coisa é certa. Eu peguei um exemplo do que eu já fazia no EB. No exército você tem dois tipos de militares. Você tem um militar temporário, que ele é formado num tempo menor, e ele tem um período pré-determinado para estar na ativa. Depois disso ele é desligado e mandado para a reserva, que era o meu caso. E você tem os militares de carreira, que são os caras com mais tempo de formação, com uma formação muito mais qualificada, e que eles têm uma carreira, a gente está falando de 30, 35 anos dentro do exército, com algumas ascensões, que vão trabalhando com postos e graduações diferentes, com funções diferentes. Eu sempre busquei a qualidade, a dedicação e o profissionalismo de um oficial de carreira. Eu sempre me espelhei nos melhores caras do batalhão para fazer o que eu fazia como um oficial temporário. E eu não estou falando mal de oficial temporário. Eu estou falando que eu nunca me coloquei numa situação de oficial temporário. Eu sempre me dediquei ao máximo. Inclusive, a minha mentalidade sempre foi a seguinte: isso aqui é uma preparação para quando eu estiver na polícia. Quando eu estiver na polícia, não se eu for para a polícia. Então, sempre me preparando. Então, minha mentalidade era ser o mais profissional, ser o mais dedicado, ser o mais determinado naquilo que eu fazia. Então, eu sempre joguei como se fosse da primeira divisão. E aí eu vim para a instrução privada e mesmo na instrução institucional. Cara, você quer jogar na primeira divisão? Para você jogar na primeira divisão, você tem que jogar na segunda divisão como se estivesse na primeira. Pensa bem. Para você jogar na primeira divisão do futebol brasileiro, você tem que estar na segunda divisão jogando como se estivesse na primeira. Por isso que a sua preparação é fundamental. Ou você acha que chegar de manhã na linha, tocar uma linha, mandar tiro pra frente, fechar a linha e ir embora, resolve? Cara, isso não é primeira divisão. Isso é futebol de várzea. É o básico. Só que o básico não te leva pro próximo nível. Você quer ir pro próximo nível? Então você precisa jogar como se já estivesse lá. E foi isso que eu fiz. E é isso, por exemplo, que eu levo para os meus mentorados. É isso que eu levo para os meus franqueados. É isso que eu levo para os instrutores que estão comigo. Cara, você precisa jogar como se estivesse no próximo nível. E tudo isso tem a ver com o propósito. Se você entra no jogo pelo dinheiro, cara, esquece. Você não vai bancar. Porque a partir do momento que você tem uma linha com 4 caras que não paga nem o coffee break, você tem uma linha com 8 cortesias e 2 pagantes, que não paga nem a gasolina que você usou para deslocar e para levar o material, que não paga nem a sua munição de demonstração, e você leva a munição de demonstração, você não pede na linha para os alunos, porque isso é uma baixaria. Mas, pensa bem, se o jogo fosse pelo dinheiro, você teria ido embora há muito tempo. Então, se a única coisa que te faz feliz é o resultado da tua conta bancária, cara, você tá no jogo errado. Agora, você precisa trabalhar com o coração e usar a sua inteligência para entender que quanto maior o seu propósito, maior a sua dedicação, maior o seu profissionalismo, maior a chance da sua conta bancária andar junto, caminhar junto. Porque é uma consequência simples. Se você faz um bom trabalho, se você se dedica, se você é profissional, não há como ser diferente. Então, o que te leva para o stand é o teu propósito. O que te faz permanecer no stand é o teu propósito. O que te faz melhorar é o teu propósito. E o resultado disso tudo, adivinha? É o quanto você transforma nas vidas das pessoas, e com a maior capacidade que você tem de transformar as vidas das pessoas, mais isso influencia no teu resultado pessoal, profissional e financeiro. Então, para você que está aí do outro lado e já se conectou com aquilo que eu estou falando, lembra do seguinte: comece e continue pelo propósito. Transforma as vidas das pessoas. Quanto mais você consegue transformar e mudar as pessoas, maior o seu resultado. Pessoal, profissional e financeiro. Pode falar. Se alguém já tentou te desmotivar. Uma pergunta que veio assim que foi fantástica foi o seguinte: cara, o que você faz com as pessoas que tentam te desmotivar?
É engraçado, né? Porque há muito tempo atrás, isso me afetava. Me afetava bastante. Eu ficava puto, ficava chateado. Porra, entendi o que tá acontecendo. E hoje, as críticas não afetam mais. Outro dia eu esculachei um cara na live. Ele tá aí, ele tá me vendo, isso vai pra ele. E aí normalmente eu faço um levantamento de quem são os caras que são os meus haters. Normalmente, o perfil é o mesmo. Ou o cara é um instrutor frustrado, ou o cara é um policial que não é instrutor, ou o cara é dono de clube quebrado, ou o cara não fecha a turma, ou o cara não sabe segurar uma arma, ou o cara nem tem arma, ou o cara... Enfim, sempre a gente percebe que a sombra do hater em você. O que é a sombra dele? O que incomoda ele não está em você, está nele. As pessoas não precisam te levantar. Você tem que ser... Ele projeta. E aí vem um negócio interessante. Você não precisa da aceitação das pessoas. Você não precisa que aquelas pessoas acreditem nos seus sonhos. Você precisa mostrar para elas e convencê-las do seu sonho. Aqueles que estão com você vão ficar com você. Mas aqueles que não acreditam, cara, eles ficam para trás e tá tudo certo. Tinha uma frase do Felipe Tito que ela é fantástica. Ela é fantástica. E não vou falar que toda semana eu escuto, mas de vez em quando eu retomo ela. E ela fala o seguinte: sabe por que as pessoas que você acabou... Sabe por que os seus amigos mais recentes são os caras que mais te apoiam? Porque os caras que te conhecem há mais tempo, eles não entendem como é que você chegou onde você está e eles não. Como é que o cara que está há muito tempo com você, que te conhece há muito tempo, como é que ele olha pra você e vê que você chegou em algum lugar e ele não conseguiu? Mas a galera que te conhece ao longo do caminho percebe que você é um cara diferenciado, que você é um cara dedicado. E aí eu digo, procure pessoas que retroalimentam o seu propósito, as suas metas, os seus objetivos. Tinha uma frase que ela é célebre: se você é a média das 5 pessoas que mais andam com você, sabe escolher bem quem são as 5 pessoas. E a gente não tá falando sobre interesse, a gente tá falando sobre propósito. Cara, você está estudando para concurso público. Quem são os caras que andam com você? Ou são os caras que estão se preparando para concurso público? Ou são aqueles caras que falam, cara, pra que estudar? Pra que fazer prova pra polícia? Você quer se tornar instrutor de tiro. Aí você tá andando com os caras que falam, cara, pra que ser instrutor? Você não é nem policial, pra que você quer se tornar instrutor? Essa é uma pergunta que eu recebo direto. Como é que eu vou me tornar um instrutor se eu não sou policial? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você precisa ser policial pra se tornar instrutor? Onde está escrito isso? Quem te falou isso? Você quer dar aula de quê? A pergunta é, você quer dar aula de quê? Porque se eu tivesse que dar aula de física, eu teria que ser formado em física. Mas, cara, a gente tá falando de aula de tiro, a não ser que você se especifique, né? Torne uma especificação, se aprofunde em algo que é muito específico ou peculiar e que exija um feedback anterior. Essa é a pergunta. Não, eu quero dar aula de rapel, beleza. Você já desceu de rapel? Não desci de rapel. Eu falei, então o rapel é algo importante, se não fundamental, na tua instrução sobre cordas. Você não vai ser instrutor de tiro e falar de combate. Você vai ser instrutor de tiro. Você pode falar sobre sobrevivência, você pode falar sobre tiro defensivo, você pode falar sobre um tiro de combate de uma maneira geral? Claro que pode, você empresta conhecimento, você modela, traz experiência, você modela comportamentos. Qual o problema nisso? Agora, eu sou instrutor de tiro e eu quero ensinar abordagem policial para um grupo de policiais. Então a gente tem um problema, porque eu não tenho expertise para isso. E a gente não está falando de experiência, porque experiência e expertise são coisas diferentes. Você precisa transformar a sua experiência, a sua interação com aquele ambiente em expertise. Se especializar naquilo que você viu. Senão, não vale de nada. Então também não tem a ver com o cara ser policial há 20 anos, há 30 anos, ter vários cursos de operações especiais. Isso vai habilitar ele para aquela matéria específica. Mas de uma maneira geral, para o tiro de uma maneira geral, isso não é uma situação única e exclusiva para quem é policial. Cara, você não precisa ter isso no seu currículo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um curso de instrutor de combate veicular. E eu tenho instrutores formados que não são policiais e são caras extremamente competentes. Inclusive são caras que eu chamo para vir para minha linha ficar de instrutor junto comigo. Porque o background
de ser policial ou não, a experiência anterior não faz diferença nenhuma. O que interessa é como ele consegue ministrar uma boa instrução, como ele consegue passar aquele conhecimento. E as experiências, elas são emprestadas. Bons instrutores emprestam a experiência para o aluno e não ficam contando história e contando vantagem do que fizeram ou não fizeram, senão você vira um contador de história, um contador de causo. E não é isso que você quer. Você quer conectar, criar conexão com a sua turma e criar um alinhamento, um espelhamento do que você está passando com aquilo que existe. E nem tudo que você passou gera evidência suficiente para falar que aquilo é verdade. Muitas vezes, uma exceção ela só prova a regra. Ela não é a regra. Bom, eu estou com a minha diretora de... Não, que você valoriza um aluno não é só aquilo, a partir do tiro, né? Você valoriza características pessoais. Pensa bem, o que eu valorizo no aluno não é só a capacidade de tiro dele. Eu quero saber as características pessoais. Como esse cara se comporta, como é que ele trata uma pessoa na linha, como é que ele se comporta na linha. Esse é o ponto fundamental. Então, eu digo isso dos alunos, eu falo isso dos staffs, eu falo isso dos instrutores. A gente está sempre observando da mesma forma que a gente é observado. Mas esse é o ponto fundamental. A pergunta é, Fernandil, o que você mudaria? O que você ainda almeja? E o que você falaria para o Marcelo de 2016? Vamos lá? Enquanto a Lizzy pensa aí no tema. Vamos lá. Primeira coisa. A maior parte das coisas que vão acontecendo na ETC, elas acontecem ao longo do caminho. Hoje eu tenho metas claras e definidas dentro daquilo que eu quero alcançar. Mas até ontem, muita coisa foi acontecendo ao longo do caminho. Por exemplo, eu já sabia que eu queria criar uma franquia. Eu já sabia que eu ia registrar marcas. Eu já sabia que eu ia espalhar a ETC pelo Brasil. Eu já sabia que eu ia escrever livros. Então, tudo isso já estava sendo planejado, que eu ia criar uma mentoria para aquela galera que quer aprender comigo, que quer chegar, que quer conhecer o processo, que quer chegar mais longe. Tudo isso já estava pronto, mas as coisas foram melhorando. A gente já fez novas parcerias, a gente está focado agora num outro mercado de equipamentos, no mercado de coldres, com empresas diversas, com treinamento diferenciado. A gente já trabalha de maneira institucional, com instituições pelo Brasil afora. Então, tudo isso foi se moldando. Você precisa ter metas, você precisa ter objetivos, você tem que saber onde é que você vai estar amanhã, você tem que saber onde é que você vai estar daqui 5 anos. Só que isso não precisa ser engessado, você pode ir conquistando e alterando ao longo do caminho. A jornada é a mesma, só que os objetivos são diferentes. Então, esse é o ponto 1. Bom, o que eu mudaria hoje? Existe uma frase muito interessante, e anota aí para aquela galera que está dando instrução no privado, que ela fala o seguinte: você precisa errar rápido e errar barato. Quanto mais cedo eu errei, mais barato foi. Quando você começa a errar depois de muito tempo, começa a ficar mais caro. Quando eu erro um curso onde eu tinha uma turma de 6 alunos, eu consigo remediar o prejuízo. Mas quando eu faço isso com uma turma de 20 alunos, ou 3 turmas consecutivas de 20 alunos, cara, fica mais caro. Então, errar rápido e errar barato é o jogo da aproximação sucessivas, onde quanto maior as suas interações com aquele cenário, mais fácil você alcança o objetivo ou a perfeição nele. Eu falo sobre o jogo de sinuca e o campo de futebol. Então, quando lá atrás eu dava um molezinho e errava a quantidade de coffee break, ou eu cobrava um valor pela inscrição, que às vezes não pagava o custo total, ou quando eu prometia algo que para cumprir eu tinha que botar a grana do meu bolso e não faturava nada, cara, aquilo foi barato, porque hoje seria muito mais caro. E não tem a ver também só com o financeiro, mas tem a ver com a sua responsabilidade diante da linha. Então, errar rápido e errar barato. Quanto mais rápido você erra, menos você erra. Mais uma vez, quanto mais rápido você erra, menos você erra. Você pode errar várias vezes, mas não errar pela mesma coisa. Beleza? Então, o que eu faria diferente? Vamos lá. Eu procuraria bons mentores. Eu demorei muito para encontrar bons mentores.
Eu demorei muito para entender as regras do jogo. Eu fiquei muito tempo jogando basquete sem saber que era um jogo de basquete. Eu achava que eram 5 caras para cada lado com a bola laranja e que você precisava acertar um garrafão, um aro de ferro. Quando eu entendi a regra do jogo, ficou mais fácil de jogar basquete. E quando você entende a regra, você consegue construir a sua tática. Quando você tem uma tática, você vence o jogo. Bom, vamos lá. Eu mudaria isso. Eu pegaria novos mentores. Eu vou dar um exemplo. Tudo que acontece na internet tem uma estratégia. O marketing, o branding, as redes sociais, elas são uma ciência. Nada é por acaso, nada. Da cor que a gente coloca um post, da forma como o post entra, da forma como a interação, da forma como você constrói uma live, tudo é uma ciência. Então, essa ciência, ela é feita para você jogar na primeira divisão. Mas eu tenho um segredo que a maioria não tem. Eu sou autêntico. O mesmo cara que está conversando com você aqui na live é o mesmo cara que está na linha de tiro. E adivinha, é o mesmo cara que está sentado numa mesa, jantando contigo no Madeiro, ou almoçando contigo no restaurante do estande. É o mesmo cara, com o mesmo sorriso, as mesmas piadas. Inclusive, as pessoas gostam mais do cara da linha. Muitas vezes na internet a gente não consegue passar tanto a nossa essência, né? Ou a gente tem que se segurar um pouquinho mais. Só que o cara da linha ainda é mais legal que o cara do Instagram. Vai por mim, beleza? Então, seria sobre isso. Errar rápido, errar barato, procurar bons mentores. Isso é o que eu melhoraria tempos atrás. Qual foi a outra pergunta? O que eu faria diferente? Eu não falei nada. Não, o que eu faria diferente? Vamos lá. O que o Marcelo de hoje falaria pro Marcelo de 2016? Eu vou falar isso aqui pra gente fechar. Isso, amor. O Marcelo de hoje falaria o seguinte: cada fracasso que você tiver, cada objeção, cada crítica, cada ataque pela internet, mantenha o foco no objetivo, mantenha a jornada no propósito e transforme impacto em impulso. Não interessa o que o cara falou sobre você, ou o que as pessoas pensam sobre você, ou o que ele fala da sua técnica, do seu cabelo, do seu tênis. Nada. Importa o que você faz para as pessoas que se importam. Esse é o ponto. O que realmente você faz que impacta, deixa eu fazer um negocinho, as pessoas que se importam, que estão aqui ouvindo a live ou que estão te curtindo. Então, eu vou dar um exemplo do que acontece e é comum. O cara vem e fala da minha técnica, não tem problema nenhum. Eu respeito muito. Quer ver um cara que bota vários vídeos e tudo mais? Humberto Wedding. Humberto Wedding bota vários vídeos. Eu não concordo com alguns vídeos que ele faz, mas eu acho fantástico a forma como ele constrói os vídeos. Isso me força a aprender e muitas vezes, na maior parte das vezes, concordar com a forma como ele conduz o vídeo. Então eu posso usar o vídeo dele ou o conhecimento que ele coloca naquilo para melhorar a forma como eu mato objeções na linha. Então, um detalhezinho que ele fala de olha para a arma com o braço esticado e ele coloca, explana muito bem a respeito, eu uso aquilo ali para melhorar a forma como eu mato objeções do cara que fala sobre braço esticado. Porque o Humberto é um cara super inteligente e eu respeito demais o que ele fala. Bom, só que às vezes o cara me ataca na internet fazendo o quê? Chacota, falando do meu cabelo, fazendo piada. E aí a gente percebe que é muito pobre o que ele está falando, que não tem fundamento, que é só um achismo. E deve acontecer com vocês direto, vocês devem receber isso direto. O cara vai e fala, né? Fiz um vídeo sobre limpeza da arma, o cara foi lá e atacou. Cara, vamos lá. Eu já falei, né? Eu já falei que eu sei quem são os meus haters. Então eu já sei que é o dono de stand quebrado, cara que não fecha turma, cara que é frustrado porque não consegue dar aula, porra, cara que não é polícia e fica puto, cara que não tem coragem de usar uma camisa de unicórnio, enfim, foda-se. Mas quando o cara, ele é soberbo, quando o cara é babaca, aí eu preciso. Aí o que eu faço? Eu não crio um vídeo para matar as objeções dele. Eu crio um vídeo
que é pro cara passar vergonha. Mas é para passar vergonha no cartão, no débito, na hora. Então, eu lancei um vídeo na semana retrasada sobre arrancar carregador. Cara, eu não matei objeções. Eu esculachei dando uma resposta. E agora, na semana que vem, a gente vai lançar outro vídeo sobre usar a tecla do retém. E a minha resposta é para os caras que me atacam na internet, e eu não estou matando a objeção deles. Eu estou matando a objeção e esculachando o cara num vídeo extremamente técnico e inteligente. Cara, e eu não faço isso apenas com os vídeos. Eu faço isso com os artigos em formas, eu faço isso com as minhas postagens, eu faço isso nas minhas linhas. E, cara, então, a gente está falando de 16 estados com franquia. A gente está falando de um cara que forma mais de 1.500 alunos só de maneira privada. A gente está falando de um cara de alcance que é muito maior do que a maioria desses caras que vêm criticar. E eu sei que isso acontece com vocês, porque vocês são criticados, vocês são atacados. E vocês querem saber de uma coisa? Cara, respondam de maneira inteligente. Criem conteúdo que faça esses caras ficarem com vergonha de terem atacado vocês. Porque entre o achismo e o eu quero ser, existe um hiato muito grande. Cara, use a sua inteligência. É a maior arma que você tem, principalmente para responder os haters e para tornar impacto e impulso. Beleza? Muitas pessoas vão perguntar pra você sobre gente que faz igual você na linha. Isso é um orgulho. Vamos lá. Muita gente vem falar assim, porra, porque o cara tá te imitando, o cara faz isso, faz aquilo. Cara, pra mim isso é um orgulho. Porque nós somos a reunião dos nossos melhores instrutores. Porque lá atrás eu modelei Chris Costa, eu modelei Travis Haley, eu modelei Frank Proctor, eu modelei Bob Vogel, eu modelei vários caras, o Tuló do Ronin. Cara, eu modelei vários caras pra construir o Marcelo hoje. E se o cara faz um trejeito ou uma técnica ou algo que eu faço na linha, cara, fantástico. Pra mim, isso é uma honra. O cara fazer algo parecido com o que eu faço. Porque por mais que ele queira fazer igual, cara, cada um tem o seu tempero, cada um tem a sua assinatura. Se um dia o cara usa a tua frase na linha, cara, fantástico, que bom. Cara, você não tem noção o que foi o curso de instrutor de combate veicular. Foi uma linha de produção by ETC, com a galera, com a grande maioria, nos mesmos trejeitos. Cara, eu achei fantástico. Eu falei pra eles, olha isso aqui. Claro, tem uns caras muito mais rápidos, muito mais precisos, os caras muito mais sexy do que eu. Mas, cara, eu tô vibrando, beleza? E no próximo curso de combate veicular, teremos as perucas ETC. E o cara bota que nem um cabelo de Playmobil e faz igual. Beleza? O Hoff é engraçado, a gente tava lá no consultório dele hoje. Bom, eu vou abrir rapidinho aqui para perguntas. Galera, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Transforma impacto em impulso. Lembre-se, erra cedo e erra barato. O que você está fazendo para se tornar a pessoa que você quer ser? Qual é o treinamento que você está fazendo? Qual é a preparação que você tem? Lembre-se, para você passar para a primeira divisão, você tem que jogar na segunda divisão como se estivesse na primeira. E outra, cara, não tem problema se os caras te atacam, não tem problema se os caras dão porrada. Cara, quebra as objeções, crie bom conteúdo. E às vezes você pode esculachar mesmo, entregando bons conteúdos. E por falar esculacho, na semana que vem eu vou lançar um vídeo novo, que é aula, um vídeo de 5 minutos, um Tactical Tips de 5 minutos no YouTube. Não posso falar o canal aqui, senão eles cortam. Beleza? E outra, vem pra linha da ITC, vem treinar com a gente, beleza? Vamos lá, rapidinho. Vou mandar abrir perguntas, vai. Os caras querem a peruca, Vocês vão ver a peruca. Vai ser que nem cabelo de Playmobil, não tem? Você tira assim, plá, coloca ali, assim. Vou mandar fazer a peruca. Vamos lá. O Paulo, você vai xixar lá. Não. Boa. Conselho para quem quer ser instrutor. Vamos lá. Você quer ser instrutor? Se torne um bom aluno. Um instrutor é um aluno dedicado. O quanto você se dedica como aluno para se tornar um bom instrutor? É muito difícil se tornar um instrutor sem experiência de aluno. É bunda na cadeira ou hora de linha, aprendendo, né? Eu tenho aqui o Paulo. Pô, o Paulo é um grande exemplo disso aqui. Pô, irmãozão, lá do Maranhão. Cara, ele tá o tempo inteiro na linha, em linhas diferentes, aprendendo com vários. Só que agora ele encontrou a linha da ITC, aí ele não sai mais da linha da ITC. Acabou, é o que acontece. O cara vem pra linha da ITC, eu jogo um pozinho, bem desse jeito, ó, como é que eu vou jogar? Pronto. Nesse pozinho é uma feitiçaria braba e o cara nunca mais larga a linha da ITC. Então, pega essa daí. Esperandil, como estudar didática? Cara, eu ia falar o seguinte, meu irmão, você pode pegar um livro de andragogia e engolir ele. Eu prefiro fazer o seguinte, joga fora, se torne uma boa pessoa.
Quando você se torna uma boa pessoa, você se torna um bom profissional. Bons profissionais geram boas conexões. O que as pessoas querem com você é conexão. Quando você tem boa conexão, ele tá ali disposto a escutar tudo que você tem para ouvir. Mas é difícil, por quê? Porque tem muita teoria que envolve a parte de treinamento e instrução. Então, quando o cara vem pro Firearms Instructor, eu entrego tudo isso para ele. Eu mostro para ele como ele se torna um bom instrutor. Cara, e não tem segredo. Beleza? Estuda sobre marketing, meu amigo. Eu e a Lizzie, nós somos cientistas de marketing e branding. Eu tô falando o seguinte, cara, a gente lê Kotler, é isso? A gente sabe tudo que precisa ser, saber tudo. Agora a gente tá tendo uma nova mentoria com um cara foda da Google sobre um assunto novo que logo logo vocês vão entender a diferença. Mas, cara, a gente estuda tudo, até para que a gente possa pedir um trabalho e possa delegar e fiscalizar, beleza? É isso aí. Vamos lá, joguei pozinho, vaza. O cara entrou na linha de ETC, eu faço aqui, ó. Pozinho. Pai, tem cara brabo, homem brabo, chorando no final do curso. Já viu um negócio desse? Já viu o cara chorar depois de um curso de tiro? Já viu o cara fazer 16 vezes o mesmo curso? Já viu? Essa galera aí que, os haters de plantão, que não conseguem fechar uma linha com 5. Você já viu o cara voltar pra linha 16 vezes? 16? Já viu o cara ligar e falar assim, ó, qual é o... guarda 3 vagas pra mim aí. Eu vou treinar os 4 dias. O cara, qual é o curso? Ah, meu irmão, tanto faz. Foda-se. Só guarda minha vaga que eu vou treinar. O cara não pergunta qual é o módulo. Ele faz a inscrição, aí depois o cara fala, cara, é tal módulo. Eu falo, não, beleza, vou ir treinar. Já viu um negócio desse? Então, meu amigo. Pode unicórnio. Pode unicórnio, Morinho. Pode unicórnio. Que o cara fica o bichão mesmo. Beleza? Era isso aí. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, vamos lá que eu vou encerrar, porque hoje é domingo. A gente tá aqui, cara. A gente tá numa pousada, é um hotel. Mas é um hotel fantástico, a gente tirou 4 dias. Hoje eu escrevi um capítulo inteiro de VCQB e amanhã eu termino, faltam 2 capítulos, eu termino o livro e preparo para diagramar e publicar. Veja bem, vamos lá. Cara, você vai pro Rio de Janeiro? Não. Goiânia, Brasília... Cara, eu não vou pro Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro é extremamente complicada a organização, porque eu tenho bons organizadores em São Paulo, que é o All Skill Training. Eu tenho um bom organizador em Goiás, que é 1911, Coronel Bruno, e eu tenho um bom organizador no Distrito Federal, que é o Martinello da... Como é que é o nome, amor? Esqueci. Martinello, esqueci. Me ajuda. Da Survivor. Então, assim, não vale a pena eu mudar pro estado que é do lado, entendeu? BH, talvez, mas vamos ver. Tem uns caras bons de BH vindo pra minha linha e a gente vai conversar a respeito, né? Tem uns caras aí que eu já tô pescando, já tô olhando e a gente vai ver qual vai ser, tá? Livro, Romero, você nem sabe, cara, eu vou publicar 2 livros, olha, ouça, 2 livros, beleza? Beleza, 2 livros. Vamos lá. O doutor Christian, que vai estar no Home Defense, ele perguntou se a gente fica, ele se pergunta se a gente dorme pouco. Doutor Christian, eu durmo pouco, na brincadeira, eu comecei a dormir mais. Ano passado eu dormia muito pouco, esse ano eu tô dormindo mais, porque senão a gente quebra mesmo, beleza? Então a gente tá dormindo. Rondônia, Rodrigão, tô te esperando aqui, você já sabe, né, Rodrigão? Você tá na turma de instrutores, tô te aguardando. Talvez estaremos em Rondônia no ano que vem, sim. É isso aí. Ele me perguntou o seguinte, como fazer para conseguir parcerias? Cara, pensa no seguinte. Os blogueiros que chegaram no início faziam parcerias milionárias, ganhavam muito dinheiro anunciando produtos e tudo mais. Essas parcerias, elas mudaram. Hoje, você pega uma grande marca e atrela o seu nome a essa marca. Então, é muito difícil uma marca te pagar, a não ser que você desenvolva um trabalho além da visibilidade do material. Você tem que fazer algo a mais. Tudo bem? Por isso que os nossos instrutores crescem trabalhando a nossa marca. O que a gente fez? A gente pegou a nossa marca para alavancar os instrutores. Então a gente pegou grandes instrutores, jogou a nossa marca em cima e a gente alavanca esses caras de maneira regionalmente e bota esses caras no circuito nacional. É por isso que a gente vai engolir o circuito nacional. E aí por isso eu quero você comigo, do meu lado. Vem entrar com a gente. Então o que acontece? Você quer fazer uma parceria? Primeiro lembra o seguinte, cara, o maior patrimônio que você tem é o seu nome. Ponto. Ponto 1. Beleza? Segundo, qual é a marca que você quer atrelar o seu nome? Porque o seu nome reflete a marca e a marca reflete o seu nome. Beleza? Então, cuidado. Cara, eu vou falar uma coisa. Se você puder caminhar sozinho, você caminha sozinho. Você só faz uma parceria quando a parceria é bom para os dois. Não tem nem a ver de ser bom para você. É bom para mim. Não, tem que ser bom para os dois. É uma troca. Então, trabalhe isso. Hoje, né, eu já tive com outras marcas. Já tive com a Fava Eleven. Já tive com a For Honor no início. Hoje eu estou com a Sig Sauer do Brasil. Hoje eu estou com a Evo Tactical, que nós temos uma parceria. Na verdade, a gente está com o próximo projeto. Então,
você precisa atrelar o seu nome a marcas importantes. Cara, não precisa ser uma mega marca, mas precisa ser uma marca que realmente alavanca o seu nome da mesma forma que você alavanca o nome da marca. Beleza? Olha aí o Gilad, fala, meu irmão. Olha aí, Major Brabo. Beleza? Mais alguma pergunta, galera? Eu vou encerrar essa transmissão e essa live vai ficar gravada. E eu vou de novo pra você deixar o like quando eu encerrar essa live, publicar ela e mandar para 3 pessoas, beleza? Por favor, mande para dois caras que merecem e mande para um arrombado. Fechado? Então você vai mandar essa live para 2 caras que merecem e o terceiro que é um arrombado que você não gosta muito dele, mas faz ele ouvir aqui para passar raiva. Beleza, galera? É isso aí, uma excelente semana pra todos. Semana que vem eu lanço um vídeo novo do Tactical Tips, que é pra nego passar vergonha no crédito. Beleza? Fala aí, amor. Não, ele já perguntou 2 vezes, as linhas da ITC em outros países, sonho ou realidade? Ah, o cara perguntou, cara, linhas da ITC em outros países, é um sonho ou realidade? Não, já é uma realidade, a gente já dá aula nos Estados Unidos, e eu já tive um convite pra ir pra Europa, beleza? E já chamaram pra ir pro Paraguai. Paraguai, chamaram pro Uruguai, Europa, e hoje, Estados Unidos. Estados Unidos, ano que vem, certeza, né? Ano passado não deu por conta da situação da pandemia. Esse ano também não deu por conta da pandemia, mas ano que vem a gente tá lá de novo. Então já tive lá desde 2017, 18, 19, dando aula de VCQB. E ano que vem a gente volta com tudo mais uma vez. Beleza? É isso aí? Fechou, galera? Um grande abraço. Vamos com tudo e valeu!